Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Hoje eu vou falar do Gilmar falando na cara do Fux, o que muita gente gostaria de ter dito. PEC da blindagem foi derrubada mesmo? Porque a Câmara salvou o Gustavo Gayer. Prefeito de Cuiabá, você aí de Cuiabá, fica aqui que eu vou falar sobre o prefeito. Eu vou falar sobre a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio. O PL da devastação, que seria hoje analisado na Câmara, no Senado, para ver em relação aos vetos do Lula. Vou falar sobre isso também. Essas são as notícias do dia que eu trouxe aqui para vocês antes de eu ir a elas. São muito importantes. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Você não é inscrito, não acredito. Se inscreve aí, deixa seu like e fique até o fim para ver as notícias. E lembre-se sempre de lê-las. Estão todas aqui na descrição do vídeo. Um abraço para quem tá aí no Instagram e no Spotify. Então vamos às notícias. Vamos começar já pela treta. O Gilmar Mendes, que eu também não vou muito com a cara dele, mas ele falou o que todo mundo gostaria de ter falado para Fux. Gilmar sugere terapia e chama Fux de figura lamentável durante a discussão. Está em vários portais, essa que eu trouxe está na CNN, no blog do Theo Cury. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux protagonizaram uma dura discussão nesta semana, durante o intervalo de uma sessão plenária no STF. O embate foi presenciado por colegas, eles estavam conversando lá numa sala, e aí passava todo mundo viu a treta. Que delícia! O decano do tribunal, Gilmar Mendes, questionou o colega em tom irônico por ele ter suspendido o julgamento de um recurso em que o Moro tentava reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra Gilmar. Já estava 4-0. E o Fux pediu vista. Lembra que pedir vista, o processo fica parado por até 3 meses. O Fux, que está bem perto da aposentadoria, tá? O próximo presidente da República vai escolher, inclusive, quem vai ficar no lugar do Fux. Então eu não sei o que o Fux está fazendo, tá jogando, sei lá, a história dele na lama, não que fosse grandes coisas, mas tá conseguindo piorar o que já era ruim. Mas vamos continuar a treta aqui. Tava no plenário virtual isso daí, tá? De acordo com fontes que presenciaram a discussão, o Gilmar sugeriu ao colega que fizesse, aspas, terapia para se livrar da Lava Jato. Durante o ápice da Lava Jato no país, os ministros se colocaram em lados opostos sobre os métodos e avanços da operação. Lembrar sempre que tem uma conversa do Moro com o Deltan Dallagnol, 2 canalhas da Lava Jato, falando in Fux we trust, ou seja, a gente confia no Fux. Por quê, né? Tá explicado por quê aqui. Em resposta ao colega, Fux respondeu que havia suspendido o julgamento do recurso de Moro com pedido de vista para analisar melhor o caso. Ele ainda afirmou a Gilmar estar incomodado com o colega por ele falar mal de Fux em diversas ocasiões. E aí o Gilmar confirmou, falo mal mesmo. O Gilmar admitiu as críticas ao colega e afirmou que falava mal de Fux publicamente, não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. Parabéns, Gilmar. Ele realmente é uma figura lamentável. Não que você seja muito melhor, mas vamos lá. O decano lembrou do voto de Fux no julgamento da primeira turma do STF. Lá o julgamento do Bolsonaro, aquele voto de, 14 horas do Fux, 12 horas. O Gilmar disse que o Fux, aspas, impôs aos colegas um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido. O ministro votou para absolver o ex-presidente e condenar o Cid. Segundo o Gilmar, teria deixado todo mundo chateado. Tá? Que ele absolveu o Bolsonaro e condenou o mordomo. Leiam, isso aqui tá maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Alguém tinha que dar no meio do Fux realmente, e foi o Gilmar que foi lá, porque os outros, não quiseram se indispor, pode ser. Prestem atenção nessa notícia. Câmara aprova a suspensão de ação no STF contra Gustavo Gayer. Da Agência Brasil, os deputados federais aprovaram ontem por 268 votos a 167, pedido para suspender a ação penal
contra o Gayer, do PL, jura que é do PL? Pois é, de Goiás, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Houve 4 abstenções. O pedido foi apresentado pelo partido do sujeito. A corte será comunicada a decisão. A Constituição Federal prevê que a casa do parlamentar contra o qual tenha sido recebida a denúncia por crime comum seja informada do fato para decidir, em até 45 dias, se concorda com o prosseguimento da ação ou se suspende a ação enquanto o parlamentar estiver no mandato. O plenário acompanhou o parecer do relator, o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, que defendeu a suspensão do processo e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o famoso CCJ, que não serve pra porcaria nenhuma, né? O Gayer é acusado de injúria, calúnia e difamação. Ele não é acusado, ele fez. Ele é o mesmo cara que matou as pessoas atropelando, dirigindo embriagado, né? Cidadão do bem, né? Como sempre, todo mundo do PL, praticamente, né? Em vídeo publicado na rede social do sujeito em fevereiro de 23, ele fez críticas com xingamentos ao senador, ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e ao atual, Davi Alcolumbre, e ao Supremo Tribunal Federal, e também ao Vanderlan Cardoso, de Goiás. O relator argumentou que a Constituição garante, veja bem, liberdade de expressão aos parlamentares e que não foram comprovadas as práticas de crimes de injúria, calúnia e difamação. Eu não vou repetir aqui o que o Gayer falou, tá? Porque é muito nojento e de uma falta de educação que, aliás, é praxe dessa gente aí. E aí, eu vou entrar numa questão que eu trouxe ontem, que o Lula falou na cara do Hugo Mota que nunca o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, teve um nível tão baixo quanto hoje. E aí teve um sujeito na Globo News que falou que o Lula não pode falar isso porque demoniza a política, os políticos. E aí vem o tal dos outsiders, né, pra política, que é o povo que não faz parte da política e tal. Isso já foi feito, Zé Mané. O Gayer é um exemplo. Aquele Zé Pamonha que vive com um chapéu lá, o Zé Trovão, que impediu o Hugo Mota de chegar à cadeira dele na Câmara dos Deputados. A Zanata, o maluco aqui de São Paulo, o Pablo Lamassal, o Tiririca. Já tá todo mundo lá, cara. A extrema direita já fez isso. A extrema direita já fez essa ideia de que tem que ir ante o sistema político. E aí elegeram figuras nefastas como esse sujeito aqui. E aí ele é indiciado, abre-se o processo e a Câmara decide não dar prosseguimento. Porque aquilo é um antro de fascistas. Não são todos, são 268 contra 167. Por isso, meus amigos, que eu falo aqui, e minhas amigas, toda semana, a eleição do ano que vem é muito importante. Não adianta só eleger o Lula. Tem que eleger candidatos progressistas no Senado e na Câmara dos Deputados. Governador também, viu? Ajuda bem, tá? Outro cidadão de bem, que quando assumiu a prefeitura disse: eu nunca vou pedir ajuda pro Lula, esses esquerdistas, blá, 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 blá. Olha aqui. Com gestão caótica, prefeito bolsonarista de Cuiabá volta atrás e pede recursos a governo Lula. Que maravilha, né? Matéria do Gabriel Gomes aqui no ICL. Conhecido pelos vídeos de lacração extremista nas redes sociais, o prefeito bolsonarista de Cuiabá, Abílio Brunini, obviamente do Partido dos Larápios, colocou a administração municipal em uma grave crise financeira após somente 10 meses de mandato. O prefeito, que no início da gestão, como eu acabei de falar, descartou pedir dinheiro ao governo Lula, agora diz buscar recursos juntos à União para tentar solucionar os problemas da cidade. Se vira aí, queridão, não tem língua grande? Não é bocão? Se vira aí, bonitão. Nessa semana, o Abílio admitiu a possibilidade de decretar calamidade financeira no município pela segunda vez em 2025.
Ele chegou a afirmar que Cuiabá não precisa do dinheiro do governo Lula em declarações recentes. A última declaração ocorreu há menos de um mês, em 18 de setembro, com algo parecido com isso, tá? Ele disse o seguinte: o município de Cuiabá, enquanto eu estiver na frente da prefeitura, não se senta com o pessoal da esquerda, porque a gente não gosta de sentar com mentiroso. Então você senta com mentiroso toda vez que você vai à mesa, né, meu querido? Na última semana, o discurso mudou. E Abílio Brunini admitiu que pessoas ligadas à sua administração estão buscando recursos junto ao governo federal. Aspas pro aloprado aqui. Quanto ao governo federal, nós temos diversas pessoas articulando para buscar projetos e tudo mais. Nós protocolamos pedidos do novo PAC em todos os processos. Foram liberadas 4 creches para nós, mas nós protocolamos mais de 40 projetos e outros não foram aprovados. A vida é assim, querido. Ele disse em entrevista à imprensa na quinta-feira passada, dia 9. Abílio cogita a possibilidade de decretar calamidade financeira, como eu disse. A medida teria o objetivo de evitar o agravamento da situação fiscal da prefeitura, que, segundo estimativas, pode encerrar o ano com déficit de, prestem atenção, 364 milhões de reais, sendo 120 milhões somente na saúde. Ao todo, a Prefeitura de Cuiabá acumula cerca de 1 bilhão em déficit a curto prazo, de acordo com o gestor. Não sei gestor do quê? De acordo com esse maluco aqui, né? Cara, como é que chegou nesse ponto? No dia 1º de outubro, ele anunciou um decreto de alerta financeiro especificamente para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse tipo de decreto não altera a rotina legal de contratações, tarará. A situação ocorre mesmo após a gestão municipal ter aberto mão da taxa do lixo, cancelado o programa de refinanciamento de dívidas, o Refis, e recusado o empréstimo de mais de 180 milhões de reais já aprovado pela Câmara Municipal. Segundo a apuração do blog do Popó, não tenho a menor ideia de quem seja, deve ser o Popó o lutador, né? Mais de 200 trabalhadores da Limpurb foram demitidos nas últimas semanas, provocando acúmulo de lixo e sujeira em vários bairros da cidade. Abílio anunciou em janeiro desse ano um decreto de calamidade financeira que teve a duração de 180 dias. A medida determinava a redução em despesas, tarará. É por isso que eu falo, queridos. Quem é Abílio Brunini? Eu vou ler aqui a capivara do sujeito. Tem 41 anos e é arquiteto urbanista. Sua família comandou por décadas a Assembleia de Deus em Mato Grosso. Ah, tá. Entrou na política em 2016, quando foi eleito vereador pelo PSC no palanque do atual prefeito Emanuel Pinheiro. Rompeu com ele, prefeito na época, né? Rompeu com ele em 17 e passou a atuar na oposição. Migrou para o Podemos e lançou-se candidato a prefeito em 2020. Chegou ao segundo turno em primeiro lugar, no entanto acabou sendo derrotado por Emanuel Pinheiro. Seguidor de Bolsonaro jura. Brunini migrou para o PL em 22 e foi eleito deputado federal. Chegou a pedir novas eleições após o segundo turno, quando Bolsonaro foi derrotado pelo nosso querido Lula. Tá aqui a matéria toda. Sinto muito, pessoal de Cuiabá, mas vocês elegeram, né? Igual a gente aqui em São Paulo. Elegemos megamente lá, ó, cabeça de caixa d'água. Estamos se ferrando por causa disso. Aliás, eu não votei nele, mas parabéns para quem votou, né? Vamos falar de Alcolumbre aqui, o PL da devastação. Alcolumbre atende governo e adia análise dos vetos de Lula à flexibilização de regras do licenciamento ambiental. Esse negócio era muito ruim. Com os vetos do Lula ficou menos pior, mas não tá bom ainda. Eu já fiz vídeo aqui várias vezes falando sobre isso, só procurar no canal aí que tem, vocês podem ver lá a análise melhor. Ó, o presidente do Congresso, o Alcolumbre, adiou hoje a análise dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, projeto que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental. Alcolumbre havia convocado uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para apreciar os trechos vetados por Lula. Em comunicado à imprensa, o compromisso inicialmente previsto para amanhã de hoje está cancelado. Não está adiado, está cancelado. Alcolumbre não informou quando o Congresso voltará a se reunir para analisar os vetos. O Alcolumbre apenas explicou que o adiamento atendeu a um pedido da liderança do governo Lula no Congresso. O governo tenta evitar um enfraquecimento das regras do licenciamento ambiental às vésperas do quê? Da COP30, né? A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que vai acontecer em novembro no Pará. A versão do projeto aprovada pelo Congresso é classificada por ambientalistas como PL da devastação, por isso a intenção de governistas é de ao menos atrasar a análise dos vetos.
tem que fazer barulho nas redes e nas ruas. Tá? Vou trazer rapidinho aqui os vetos do Lula, quais foram. Ele vetou 63 pontos. Entre os vetos estão trechos que simplificam a obtenção de licença por meio de autodeclaração dos empreendimentos de médio potencial poluidor, como barragem de rejeitos. Também foram vetados dispositivos que enfraqueciam o regime especial de proteção da Mata Atlântica, que impede o corte da floresta nativa, e processo de consulta às comunidades indígenas e quilombolas no processo de reconhecimento de terras. Eles odeiam. Tanto que o ex-presidente da FUNAI, do governo Bolsonaro, foi condenado a 10 anos de cadeia, tá? Eu ia trazer essa notícia aqui, esqueci. Se der tempo eu trago amanhã. A última. Mauro Vieira se reúne com Marco Rubio na Casa Branca. Matéria da Raquel Krahenbuhl na Globo News. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi à Casa Branca em Washington hoje e teve uma reunião de cerca de 1h15 com o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Na maior parte do tempo, outros assessores estiveram juntos. Durante 15 minutos estiveram a sós os dois ministros. O pano de fundo do encontro foi o tarifaço de 50%, obviamente. A reunião ocorre na semana seguinte ao telefonema entre o presidente Lula e o Donald Trump. O encontro desta quinta é visto como mais uma etapa na distensão da relação entre os dois governos. A imprensa não pôde acompanhar o encontro a portas fechadas. Há uma expectativa de que Vieira converse com jornalistas brasileiros após a reunião. Até onde eu saiba, tem uma entrevista dele marcada para hoje às 18 horas. Estou gravando antes disso, então não sei. Se tiver alguma coisa importante, eu faço um vídeo sobre. O objetivo das conversas do lado do Brasil é reverter o tarifaço. Os Estados Unidos, por sua vez, vão tentar negociar as condições para isso. Eles vão pedir coisa, obviamente. Trump sinalizou um dos pontos que deseja negociar com o Brasil: a possibilidade de abandonar a substituição do dólar por uma moeda comum entre os países que integram o BRICS, que eu também já trouxe aqui no canal, que os BRICS querem desdolarizar o BRICS. Ter uma moeda deles ou não ter moeda nenhuma. Cada país usa a sua e vai no câmbio e vamos que vamos. Tá? É isso. Matérias aqui na descrição do vídeo, todas elas. Leiam muito. Enviem os vídeos para os seus amigos, para todo mundo que você conhece. E as notícias também. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.